Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Continuando no segundo capítulo, no terceiro tópico, hoje vamos falar sobre a desobediência atrai a ira do rei. Além da ofensa, a desobediência de Vasti também atraiu a ira do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Esté, capítulo 1, versículo 12. O rei ficou indignado. Se ele não tivesse a obediência da esposa, como teria credibilidade diante de seus súditos e de seus inimigos? O rei estava prestes a enfrentar um poderoso inimigo, a Grécia, e seu objetivo ao dar uma festa era mostrar seu poder, sua majestade e a soberania de seu reinado. Mas, de repente, ele se vê diante de uma situação que lhe causou mais espanto do que a guerra. É incrível como uma mulher pode afetar a autoestima de um homem. Quando uma esposa não demonstra respeito por seu marido, ela toca num ponto crucial, sua masculinidade. Pode ter certeza de que não é esse homem que você gostaria de ter ao seu lado. Portanto, como esposa, você precisa ter cuidado para saber lidar com as fraquezas de seu marido. Ainda que o chamado do rei fosse impróprio naquele contexto, embora isso não esteja claro no relato bíblico, a rainha não deveria ter exposto seu marido em público, pois demonstrou desrespeito à sua pessoa. Se você quer ter um marido firme e amoroso, aprenda a respeitá-lo como homem. A falta de respeito dentro de casa é a razão da imagem do homem estar tão fragilizada em nossa geração. Pode ter certeza, quando a ira do rei é provocada, sempre há consequências. No caso de Vasti, ela perdeu a posição de rainha, a coroa, os privilégios e, o mais importante, perdeu o acesso à presença do rei. Uma mensagem para refletir. A falta de respeito dentro de casa é a razão de a imagem do homem estar tão fragilizada em nossa geração. Entenda que o chamado do rei não é um convite, é uma ordem. Deixar de responder a um chamado de Deus em sua vida pode trazer prejuízos irreversíveis. Um exemplo clássico disso é o povo de Israel. Depois que saíram do Egito, eles foram desobedientes a Deus por anos, até que a ira de Deus se acendeu sobre eles e milhares, com exceção de 2, perderam a bênção de Deus e não entraram na terra prometida. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Salmos, capítulo 95, versículo 11. O exemplo de Vasti é um alerta para as mulheres que amam ao Senhor, pois vivemos em um tempo no qual a mulher moderna não é programada para obedecer. Ao contrário, ela é quem dita as regras, seja no casamento, na criação dos filhos, na sociedade, de maneira geral. A figura da família hoje é de uma mãe dominante, um pai ausente e filhos inseguros, sem referencial de autoridade. Tenha cuidado para não adotar esse modelo em sua casa, mesmo sem você perceber. O modelo de Deus não é matriarcal, e sim patriarcal, no qual o homem deve ser o cabeça da esposa. A mulher é a primeira pessoa na família a sustentar este modelo, quando ela é a primeira a reconhecer o marido como autoridade. É bom lembrar que, embora Deus use as mulheres na liderança, ele não muda a posição dela como esposa e auxiliadora, ou seja, ela trabalha ao lado do marido e não acima dele como autoridade. O mesmo modelo serve para a igreja, pois a esposa não deve pastorear ou liderar o marido, mas ser liderada por ele. Do contrário, como poderíamos ser símbolo de Cristo e a igreja? Uma mensagem para refletir. A esposa não deve pastorear ou liderar o marido, mas ser liderada por ele. Do contrário, como poderíamos ser símbolo de Cristo e a igreja? O relato bíblico mostra que a rainha Vasti preparou seu próprio banquete, mas depois se recusou a participar do banquete do rei.
Veja em Esther capítulo 1, versículo 9. Não quero mencionar aqui os aspectos históricos e culturais, apenas tomá-la como símbolo de um estilo de liderança independente, pois algo muito parecido acontece hoje em muitas igrejas, onde a esposa do pastor cria uma agenda paralela à da igreja. Enquanto o marido trabalha para edificar a igreja, ela fica em função de cumprir uma agenda própria, embora a chame de ministério feminino. Se esse for o seu caso, entenda que você foi chamada para edificar a igreja e não para criar ministérios. Lembre-se de que Deus não está interessado em seu trabalho, e sim em sua obediência. O modelo de liderança de Vasti é da mulher independente, aquela que decide as coisas à sua maneira, ignorando a direção dos líderes e pastores, e às vezes até do marido. Tenha cuidado com isso, pois a desobediência não somente ofende a Deus, como também atrai sua ira, ou seja, o juízo de Deus. O tempo de obedecer ao rei passou para Vasti. Depois que o edito real foi proclamado, não havia mais retorno. Portanto, não deixe as oportunidades de Deus passarem em sua vida. Responda ao chamado do rei enquanto o acesso à sua presença está livre. Convido você para refletir sobre este texto e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E espero por vocês no nosso próximo vídeo. Até breve.